Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes 3. Aleluia, Jesus. A partir do verso 1. Eclesiastes 3, 1. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com você é: tudo tem um propósito. Amém? Tudo tem um propósito. Ou seja, tudo tem um porquê. A gente é que demora para entender. Tudo na vida tem um propósito. Por mais simples que possa parecer, nada acontece por acaso. Nada. Seja uma folha que cai, ou um simples pássaro que voa, tudo tem uma razão, tem um motivo, tem um propósito. E sabe qual é o meu propósito aqui nessa noite? Falar para você que o que está acontecendo na sua vida tem um porquê e tem um propósito. O meu propósito aqui é só esse: trazer uma mensagem ao seu coração de esperança, de confiar em Deus e entender que tudo tem um propósito. Eu lembro de uma história que me marcou muito. Há quase 20 anos atrás, no dia 11 de setembro de 2001, aconteceu uma das maiores tragédias do mundo: o atentado às Torres Gêmeas do World Trade Center. O mundo parou para ver o que estava acontecendo. Milhares de pessoas morreram. Um homem, um servo de Deus, um homem que servia a Deus, temente a Deus, ele perdeu o seu filho. O seu filho era bombeiro e foi um dos bombeiros que perderam sua vida no resgate às vítimas, nos escombros. E após ele receber a notícia que seu filho havia morrido, ele começou a perguntar para Deus: por quê? Por quê? Deus, por quê? Sendo eu cristão, por que o Senhor prometeu ao meu coração que não deixaria o meu filho morrer sem voltar para os teus caminhos? O filho dele nasceu num lar cristão, conhecia Jesus desde criança, e o sonho era ser bombeiro, salvar vidas. E desde a sua juventude na igreja, servindo ao Senhor Jesus, depois de um tempo, ele acabou se afastando dos caminhos de Deus. E não estava mais buscando a Deus, buscando a Jesus. E aquele homem em oração, um dia ele recebeu uma promessa de Deus: seu filho não irá morrer sem antes voltar para os meus caminhos. Só porque ele recebe a notícia que o seu filho morreu, ainda afastado dos seus caminhos, nos escombros, salvando outras vidas. Então aquele homem ficou meio que decepcionado com Deus e perguntando: Deus, por que o Senhor permitiu isso acontecer? Às vezes nós perguntamos para Deus por que certas coisas ruins acontecem na nossa vida, e a única resposta que na hora a gente ouve de Deus, muitas das vezes, é o silêncio. É o silêncio. Porque Deus nunca vai nos dar uma resposta imediata sobre algo que a gente pergunta. Nem sempre as respostas de Deus vão ser positivas com as nossas expectativas. Às vezes o que você vai ouvir é um silêncio, mas é Deus te ensinando no processo, e na dor, e na dificuldade, e no momento. Mas tem coisas que a gente não consegue entender, não é verdade? Como entender a morte? Como entender alguém que faleceu longe de Jesus? Isso foi talvez uma das perguntas que eu sempre fiz para Deus. Passou-se um tempo, um ano, se eu não estou enganado. Um dia ele recebe a visita de uma família e perguntou: o senhor é fulano de tal, pai do fulano? E ele disse: sim, sou eu.
Bom, eu vim com a minha família visitar o Senhor porque é o seguinte: eu sou uma das vítimas que foi salva pelo seu filho. Ele na hora ficou feliz, disse: que bom, fico feliz de meu filho perdeu sua vida para salvar outros. Mas aquela pessoa disse assim: mas sabe por que eu vim procurar o Senhor? Porque eu sou cristão, eu prego a palavra de Deus para outras pessoas. Quando o seu filho estava resgatando, eu juntamente com algumas outras vítimas, no meio dos escombros, começaram a cair outros escombros, ele ficou preso. E na hora, o Espírito Santo tocou minha vida e eu falei de Jesus para o seu filho. Ele dobrou seus joelhos e chorando, voltou para Jesus. Então eu vim dizer para o Senhor que o seu filho, nesse momento, está com o Senhor Jesus. Nem tudo a gente vai ter resposta na hora, nem tudo a gente vai entender na hora, mas Deus em tudo tem um propósito. Esse tempo que a gente está vivendo, esse tempo difícil para muitos, ou seja, para todos nós, não está sendo fácil. Quando a gente soube a notícia de ontem, mais um lockdown porque a pandemia meio que se alastrou e mais pessoas perderam a vida, mais pessoas contaminadas. Na hora, o sentimento que vem, até para nós que somos cristãos, até para mim que sou pastor e tenho que cuidar de pessoas, é um sentimento de certo receio. Mas no mesmo instante, eu penso assim: Deus, eu não preciso entender, eu preciso confiar. E eu tenho confiança ao meu coração que a minha vida está nas mãos de Deus. Amém, gente? Você não precisa entender os processos, você precisa confiar em Deus. Só isso. Tudo tem um propósito e um tempo determinado para acontecer. Não cabe a nós entendermos as coisas. Sabe, quero dizer algo para você: aquilo que não é bênção é lição. Amém? Não é bênção, é lição para você aprender e não cometer de novo os erros. Tudo tem um propósito. Você não precisa abrir, mas Romanos, capítulo 8, verso 28, é um dos versículos remas da minha vida, eu tenho ele gravado. E ele diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bom, eu quero tentar entender esse versículo e dividir ele em 3 partes, de trás para frente. Por que todas as coisas cooperam? Quem de verdade são aqueles que amam a Deus? Na verdade são aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a primeira parte que eu poderia falar aqui seria essa: você foi chamado segundo o propósito de Deus. Ok? Chamado, falei semana passada, é convocação. Você está convocado por Deus para cumprir um propósito que Ele desenhou para a sua vida. Entendeu? Então, primeira coisa que eu preciso entender, para que se de verdade eu amo a Deus, e para que se de verdade as coisas que estão na minha vida cooperam ao meu favor, porque uma coisa é o seguinte: uma coisa é eu estar na direção de Deus, confiar nele e deixar com que Ele tome o controle da minha vida, e entender que mesmo o que é ruim está me favorecendo. Agora, outra coisa é eu estar totalmente distante do propósito de Deus, fazendo aquilo que é a minha vontade, que é a minha direção, as coisas estão dando errado para mim, e eu pergunto por quê? Falei, por quê? Porque eu estou escolhendo o erro. Ok? Então Deus está te trazendo aqui nessa noite, Deus está permitindo situações acontecer na sua vida, Deus está permitindo a humanidade passar por essa pandemia, para entender uma coisa: tudo precisa estar no controle dEle. Não é no controle do homem, não é no controle da medicina, não é no controle de nada, é no controle de Deus. Mesmo aqueles que perderam a vida, se estiverem em Jesus, estão salvos. Assim como o apóstolo Paulo falou: morrer para mim é lucro. Semana passada nós perdemos uma pastora amiga nossa, esposa do pastor Júlio. Esteve conosco no primeiro face a face. Perdeu sua vida.
Como explicar isso? Pergunta para o pastor Júlio, que no primeiro culto estava aqui na frente adorando a Deus. Porque ele entende que a vida dele está na direção do Senhor. Ele entende que tudo tem um propósito. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que eu fui chamado por Deus para estar em um lugar que Ele vai ter o controle da minha vida, amém? Eu fui chamado por Deus para estar em um lugar que eu estou vivendo segundo a vontade dEle para mim. Isso não significa perfeição, não, pastor, mas espera aí, eu estou cheio de problemas, eu sou uma pessoa cheia de defeitos. Calma, eu falei até semana passada sobre isso. Deus não está interessado com a sua condição, mas com a sua distância. Então Deus quer que você esteja em um lugar que é Ele que vai transformar a sua vida. Me diz uma coisa, onde é que está escrito aqui na igreja? Proibido. Você viu algum lugar escrito isso? Proibido fumar, proibido beber, proibido fazer tal coisa, proibido, proibido, proibido. Não vou na igreja que tudo é proibido. Quem disse? Onde é que está escrito, gente? Vocês estão achando aí? Você que está na minha camiseta? Na minha testa está tatuado? Não, né? Ninguém proíbe ninguém de nada. Quem trabalha na nossa vida é o Espírito Santo, que nos transforma, que nos convence, que nos muda. Então Deus está chamando você para viver no centro da vontade dEle, para entrar num lugar de propósito, ou seja, para entrar no lugar de controle. Ei, Deus está no controle. Amém? Então Deus quer me levar a um lugar de propósito. A primeira coisa que eu preciso entender, e eu vou correr, porque o tempo é diferente. Já estou perdido já. Aí o versículo diz assim: quando eu estou vivendo segundo o chamado dele para a minha vida, significa que eu amo a Deus. Porque o que mostra que eu amo a pastora Lia, minha esposa? É nós estamos vivendo juntos, eu ser fiel a ela, eu honrá-la, eu dedicar minha vida para ela, assim como ela dedica a vida para mim. Isso significa que eu amo ela, concorda? Eu a amo por causa disso. Agora, se eu procurá-la só porque eu tenho interesse em algo, porque eu quero que ela me abençoe, mas não estou nem aí para ela, eu a amo? Não. Então, porque às vezes a gente procura Deus só porque a gente quer algo, porque a gente tem interesse em algo. Eu amo a Deus, peraí. Se eu amo a Deus, eu digo: Deus, mesmo eu sendo imperfeito, mesmo eu sendo uma pessoa cheia de problemas, mesmo eu sei que, Deus, eu tenho que mudar muita coisa na minha vida, mas eu quero estar no centro da tua vontade para mim, Deus. Eu quero cumprir o propósito que o Senhor tem para mim. Se o Senhor tem um propósito para minha vida, eu quero viver esse propósito, e eu quero te amar de verdade. Perguntaram para Jesus: Senhor, qual o maior mandamento? Mateus 22, 36 e 38. Mestre, qual o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Com todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Ame a Deus. Mateus 6,33 diz: busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus não pede exclusividade, Deus pede prioridade. Amém? É ter Deus em primeiro lugar na minha vida, dizer: Deus, eu te amo porque o Senhor me criou. A palavra de Deus diz: nós o amamos. Sabe por que a gente ama Deus? Porque Ele nos amou primeiro. A gente ama a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro, Ele escolheu me amar, agora eu o amo. Eu estou retribuindo o que Ele fez por mim. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tiago 4,4 vai dizer assim: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Você quer ser inimigo de Deus? Então ame as coisas do mundo, ame o sistema do mundo, ame o pecado, e você vai ser inimigo de Deus. Agora, ame o Senhor Deus com todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Entenda que Ele te amou primeiro. Sabe, pastor, como eu sei que Deus me amou primeiro? Cara, a resposta é muito simples e muito direta: o fato de você estar aqui nessa noite. Significa que Ele te ama. O fato dele ter feito você vir aqui nessa noite, independente se um amigo te convidou, independente se você viu na internet, deu vontade de vir, independente se você veio até por qualquer outro motivo, mas lá no seu coração era Deus te chamando e dizendo: filho, vem para o meu caminho, vem para o centro da minha vontade, vem me amar e entender que tudo tem um propósito. Aleluia.
Aí, no final vai dizer: todas as coisas cooperam para o seu bem. Tudo. Tudo, pastor? Tudo. E os meus erros? Também cooperam para o seu bem. O tempo vai cooperar para o seu bem. Pastor, mas eu estou ficando velho, ainda não conquistei. Está vivendo no centro da vontade de Deus? Está vivendo segundo o propósito de Deus? O tempo vai cooperar para o seu bem. O deserto coopera para o seu bem. O deserto que você está passando de dificuldade, de que você não vê resultados em nada, parece que você trabalha, não prospera, parece que você não alcança os resultados que você queria, parece que é deserto. Calma, Deus está te ensinando, Deus está te trazendo maturidade, Deus está te trazendo solitude. Esse deserto coopera para o seu bem, porque você está vivendo segundo o seu propósito e amando ao Senhor. É simples. O problema que eu cometo, os meus problemas cooperam para o meu bem. As dores que eu estou passando cooperam para o meu bem. A injustiça que eu sofri coopera para o meu bem. Tudo coopera para o meu bem. O não que eu recebo coopera para o meu bem. Porque o não de Deus para mim hoje é o sim para o meu amanhã, é o sim para o meu propósito, é um sim amanhã. Coopera para o meu bem. A perda, nem tudo são perdas. Existem coisas que são livramentos. O Palmeiras perdeu para o Tigres na semifinal para não enfrentar o Bayern. Não foi perda, foi livramento. Quem entende de futebol sabe disso. A bênção coopera para o meu bem, porque quando eu estou no centro da vontade de Deus, Deus me dá uma bênção, eu não faço aquela bênção ser uma maldição. Deus me dá alguém, um namorado, uma namorada, um esposo, uma esposa, um trabalho, um carro. Deus me dá algo que é uma bênção, e se eu não souber cuidar daquilo, aquilo se transforma em maldição. Mas quando eu estou vivendo no centro da vontade de Deus, quando eu amo ao Senhor, a bênção só vai se transformar em bênção na minha vida. Coopera para o meu bem. O lockdown coopera para o meu bem. É tempo de eu ficar em casa, consertando a minha casa, consertando a minha família, tendo tempo para minha esposa, tendo tempo para o meu filho, tendo tempo para mim. Coopera para o meu bem. Agora, para mim terminar, o mesmo Romanos que eu li para vocês, 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, 28. Agora, pulando para o 32, olha o que diz. É incrível. Se der para botar lá na tela para nós, não sei se tem alguém lá. Juliano, vê se você consegue. Romanos 8:32. O mesmo apóstolo Paulo escreve para eles dizendo o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele a graça de todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Jesus Cristo que morreu e mais, ressuscitou, está à direita de Deus, intercede por nós. Jesus intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito: por amor de ti nós enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa, nem qualquer criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Se coloca de pé onde você está, meu brother. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus me trouxe aqui nessa noite, porque quando nós pregamos, essa palavra é muito mais para nós primeiro do que para os outros. Para dizer o seguinte: filho,
não precisa entender, precisa confiar. Tudo tem um porquê. Esse momento que você está passando tem um porquê. Aquilo que você pediu, que você ainda não recebeu, tem um porquê. Eu quero orar por você, porque o meu tempo está acabando. Aleluia. Feche seus olhos onde você está. Pai, eu oro pelos teus filhos nessa noite, Deus. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa. Nos ajude a entender o teu tempo para as nossas vidas, Pai. Tudo tem um propósito. Nós queremos entender o teu propósito para nós. Pai, não adianta a gente ficar fazendo perguntas se as respostas todas estão na tua palavra. E nós não lemos a tua palavra e perguntamos por quê. Aqui está, em todas as coisas, em toda pandemia, em toda crise financeira, em todo lockdown, em tudo, em todas as coisas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu profetizo sobre os teus filhos, Pai, um tempo de esperança aos corações.